surgiu no encontro entre o aconselhamento biográfico, fundamentado na antroposofia, e a constelação familiar sistêmica, fundamentada no trabalho do Bert Helling, né? Então eu venho fazendo constelação biográfica há muitos anos, e quando eu encontrei a roda de constelação familiar, eu fiquei encantada, porque eu vi nela uma ferramenta de bastante poder de transformação, né? O trabalho de aconselhamento biográfico é um trabalho de autodesenvolvimento, de autoconsciência, né? Onde você vê a trajetória da sua vida, principalmente os anos fundamentais, né? E aprende muito com essa trajetória. E a constelação familiar veio, então, apoiar por uma transformação mais profunda no sentido da autoeducação, do desenvolvimento, da autoevolução, né? Então o encontro dessas duas ferramentas se mostrou muito potente, é o que a gente está oferecendo nesse final de semana. E junto com isso temos a Mariane, que vem trazendo também um a mais. Então, para apoiar esse trabalho, vindo de encontro a esse trabalho, a gente vai estar podendo proporcionar que cada participante possa vivenciar as terapias externas. Na parte da manhã a gente vai estar acordando vocês com esfregaços de alecrim. No final da tarde, um deslizamento rítmico com lavanda, com óleo de lavanda. Isso vai ajudar com que cada pessoa entre em contato com a sua história, com as suas vivências, e ajuda também a criar uma harmonia grupal. Então a gente está muito animado com esse trabalho. E para aqueles que vão constelar, né, trazer as suas questões para a roda de constelação que acontece às tardes, a gente oferece também o deslizamento rítmico, né, após o trabalho de constelação, como uma maneira de reequilibrar os fluidos etéricos, né, de trazer de novo uma tranquilidade, uma harmonia, para que a pessoa possa digerir aquilo que foi vivenciado com maior profundidade, com maior calma. Esperamos vocês aqui, acho que é uma vivência muito profunda, poderosa, que nós queremos oferecer para vocês. Vai ser uma alegria encontrar vocês aqui. Me contaram, né? Meus pais me contaram que foi meu pai que escolheu esse nome para mim, que ele achava bonito, né? Mariana. Então é por isso que eu tenho esse nome. Você acha bonito? Eu gosto bastante do meu nome. Às vezes a gente não gosta, né? Eu me identifico super bem com ele e ao longo da minha vida eu encontrei muitas Marianas, né? E Mariane é mais difícil encontrar, mas já encontrei algumas bem especiais. Fazem parte da minha vida também. Muito prazer, eu sou Mariane. Prazer. Podemos rodar assim? Pode ser? Meu nome é Glória. Eu acho que é por causa da nossa da Glória, né? Bom, acho que é isso, porque minha mãe era muito católica. A senhora nasceu no dia dela? Não, eu nasci, era 15 de setembro, sou de dezembro. É de agosto. Mas a 15 de agosto, ela casou na Igreja da Glória, em Juiz de Fora. E ela morava no bairro Jardim Glória. Tá feito. Grande chance, né? Deve ser pra ter uma história. Deve Muita glória na vida dela, né? Aí ela gostou desse nome. Prazer. Boa noite a todos. Meu nome é Daniela. É um motivo bobo pelo qual eu recebi esse nome. Minha mãe ouviu alguém chamando Daniele na rua. Mas meu pai falou, Daniele não, de jeito nenhum. Ele não gostava do E. E aí colocou Daniela, mas eu gosto do significado do nome, né? Que é derivado de Daniel, que é Deus é meu juiz. Acho bem legal. Acho que só ele mesmo. Juiz eterno. Então é isso. Prazer. Prazer. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rani. Meu irmão que escolheu meu nome. Quando eu nasci, aí meu pai perguntou se ia ser né, escolher entre dois nomes e escolheu esse. É isso. Como escreve, né? Com H, 2 N's.
Meu nome é Julie. Não sei muito bem porque meus pais escolheram esse nome. Eu já falei com outras pessoas que tivessem esse nome escolhido. Pode entrar. Vamos lá. Olá, gente. Tem um lugarzinho aqui, tem outro ali. Engraçado que eu pensei nisso agora pela primeira vez, mas outras pessoas já falaram que tinha a ver com uma... Você pode deixar comigo, obrigada. Como é que é o seu? Julie. Que tinha a ver com a Julie Andrews, que teve a Novice Rebelde naquela época, não era? Não foi? Que ele tinha esse nome, aí agora bateu aqui uma Novice Rebelde na cabeça. Eu acho que... Nunca tinha... Escreve igual? Julie, Nunca tinha... L-I-E? L-I-E. Ah, que legal. É isso. Pessoal, vamos dar um oi que tá live no Facebook do Pindorama. Então, gente. Vamos ficar famoso hoje. Vai, desculpa. Boa noite, né? Boa noite a todos. Meu nome é Mônica. Assim, na verdade, eu não sei assim, o porquê, né? Da escolha desse nome, né? Mas assim, é um nome que eu tenho assim, muita afinidade, muita identificação, né? Eu acho que ele é, sei, a gente se afiniza, né? E assim, eu acho até interessante porque assim, na geração da minha mãe, a minha mãe foi uma pessoa assim, humilde, assim, nasceu, né, em Banquete, né, no município de Bom Jardim, ali, perto de Bom Jardim. E assim, e lá em casa, todos nós tivemos assim, nome composto, né, mas assim, nomes bonitos, né, porque normalmente pessoas assim de roça, né, pessoas mais humildes, né. Então assim, escolheram nomes assim, né, Mônica Inês, Ana Luísa, né, Elisa Maria, então achei esse nome assim, muito interessante, né, pela origem dela, né, aquela coisa toda. Mas assim, sou muito feliz com o nome. Né? Então é Mônica Inês. Sou muito grata, Mônica Inês. Boa noite. Meu nome é Clara e acho que minha mãe. E a minha mãe quis homenagear as duas irmãs. Uma chamava Nadir, que aí ficou ela me deu para batizar, a minha madrinha, e a outra era Nara, aí me deram o nome de Nara. E o pessoal, como eu era menor, quer dizer, a família começou a me chamar de Narinha. Eu cresci demais, mas continuei Narinha. Boa noite, meu nome é Ângela. Eu tenho esse nome porque, segundo a minha mãe, ela olhando uma revista, acho que chamada Almanac, havia uma criança que ela achou muito linda e me chamou com o nome Ângela e ela me chamou Ângela, né? Então é esse o motivo do meu nome. E é interessante porque todo mundo acha que Ângela tem significado de anjo. E na verdade não é, mensageira, né? É grego. Você pode pegar uma cadeirinha ali fora, dar uma puxadinha aqui? Gente, chega um pouquinho mais pra cá. Eu posso chegar mais? Deixa ele até Ela tá bem lá na frente, aqui ela não pega, por exemplo. Seja bem-vindo, afinal temos um homem, grupo. Pensei que fosse o clube da Luluzinha. Te deixei aí na portinha, você fica bem à vontade. Nós estamos nos apresentando. Teve uma dúvida se a reunião era às 7 ou 7h30. Então chegou um grupo às 7, tem outro grupozinho chegando agora. Então, a gente já começou no meio do caminho às 7h15 e estamos nos apresentando com o seguinte mote.
Cada um fala o seu nome e a origem do nome. De onde veio esse nome? Se você não sabe, talvez você possa imaginar, pensar um pouco, talvez. Bom? Tem gente que já vai sair daqui pesquisando, né? Já vai ligar para a família. Por que eu tenho esse nome? Eu sou. Vamos seguir aqui, enquanto isso ele pensa um pouquinho. Agora sou eu, meu nome é Lúcia, e a história que eu sei é que eu ia me chamar Vera, mas eu acho que minha mãe não gostou muito dessa história de eu chamar Vera, teve uma certa, tem assim, né? O pai gosta de um nome, a mãe gosta do outro, mas acabou prevalecendo Lúcia, e eu fico me perguntando como é que eu seria se eu fosse Vera. Mas Lúcia é um nome bonito que tem a ver com luz também, né? Com uma clara, né? Meu nome é Andréia. Pelo que eu soube através da minha avó, meus pais gostavam de nomes italianos. E Andréia é um nome masculino italiano, né? E aí é masculino. E aí todos os meus outros irmãos tiveram nomes assim, adaptados do italiano também. Guilherme, que é Guilherme, né? O Carlos, que ela queria botar Carmo, e meu pai falou que era demais. Todo mundo lá teve um nome italiano. Tem uma ascendência italiana na família também. Acho que o critério foi esse. E eu fiquei com o nome de homem. Aqui não, né? Bom, meu nome é Yuna. Acho que é um mais diferente de você. Meu nome é coreano. E na Coreia, os pais assim, escolhem o nome dos filhos pelo significado do ideograma chinês. Né? Então, meu nome é Yu, que tem um significado, e o meu que tem outro significado. O meu sobrenome, que é Kim, é outro. Então, meu Yu é fascinante e o Na é suave. Então, suave e fascinante. E assim, eu quando era criança eu odiava meu nome, porque era um nome diferente, né? Escrevia diferente, sofria bullying na escola. Então não gostava muito, mas hoje eu adoro meu nome. Mas é que tem uns nomes que parecem que são de adultos. Né? Quando eu era criança, eu ficava, como é que uma pessoa Palmira, um dia foi criança Palmira? Dá um exemplo, a gente acha que o nome é só de adulto. Vou passar na lei, vou passar, tá certo. Parece que pra lá, pra caber nos cabelos. Aqui tá no limite. Aqui dá pra cadeira aqui no meio dela. Vamos apertar aqui, acho pra lá. Tá apertando mais um pouquinho. Ali hoje tá. Gente, vamos dançando com as cadeiras aí pra ver se cabemos mais 3. Que coisa boa, é? Uau! Que coisa boa, meu gente. Vai chegar mais. Isso, cabe uma cadeira aqui, ó. Oi, boa noite. 4. Chegaram 3 cadeiras e chegaram 4 pessoas. Boa noite, nós estamos aqui na dúvida se a reunião é 7 ou 7h30. Para vocês é 7h30? Olha só, eu vou perguntar se alguém anima de sentar no chão. Pode ser? Alguém anima? Aí, ó, por favor, vou te negar. Mas a não ajuda não, não anima não. É o final do Tá ótimo. Nossa, agora tem até cabelo sobrando, pode ter mais. É por isso que eu deixei também. Ótimo, bacana. Então, a gente está se apresentando. Como tem uma turma que chegou às 7, achando que a reunião era às 7, nós começamos às 7h15. E com as apresentações, com a seguinte consigna: você fala o seu nome e a origem dele. Por que você recebeu esse nome? Você sabe?
Se não, imagina. A gente chegou até. Fechou o ciclo. E agora é vocês que chegaram. Aí agora levanta a mão quem chegou e ainda não se apresentou. Aí são vocês. Isso. Tá legal? Tá bom? Pode ser? Meu nome é Guilherme. Eu não tenho certeza do porquê da escolha do nome, embora eu sei que havia uma dúvida quando do meu nascimento. E talvez eu me chamasse Felipe. Aí fizeram a opção dos meus pais por Guilherme e eu estou satisfeito com o nome. Meu nome é Luciana, meu nome é por causa da música Luciana. Né? E eu Luciana! Tem uma irmã que também tem esse nome, por causa dessa música. E eu amo meu nome extremamente, todas as letras e tudo mais. Meu nome é Jaqueline. Meu pai contava que me deu esse nome por conta de uma música muito bonita que ele conheceu e marcou. Mas eu não gosto. Então todo mundo me chama de Jaque, quase ninguém fala meu nome, né, Jaqueline? Só Jaque, aí fica mais. Mas é um nome bonito. Pode entrar. Já vem comigo, tem um lugar aqui. Tudo bem, boa noite. Sim, por favor. Meu nome é Frank. Eu não sei exatamente a origem do meu nome, mas certamente meu pai não estava sozinho, ele devia alguma coisa. Mas ele falou que era de um filme. O ator principal, o nome dele era Frank, agora qual ator que era esse? E qual filme? Também não sei. Cadê? E tive alguns problemas com o meu nome quando era criança, né? Mas tranquilo, se superar isso. Tipo o quê? Brincadeira de criança, né? Frankenstein, sei o que. Mas foi até bom que alguns amigos assim que a gente acaba fazendo por conta disso, né? A gente sempre levava de boa, assim. Também sou Jaqueline. O meu, por causa da Jaqueline Onassis, diz minha mãe, né? E o meu, só que não é com QU, é com CK. E é engraçado, porque o meu pai era português. Então quando ele foi registrar, ele falou Jacqueline. E aí registraram com CK por causa do Jacqueline. Eu gosto do meu nome. Quando eu era criança, só escrevia com QU. E aí eu saí do jardim, aí comecei a escrever. E aí a professora, não, é com CK. Eu não gostava, porque era diferente, né? E depois eu passei a gostar. Legal. Muitas histórias, né? Meu nome é Tatiana, simplesmente porque eles gostavam de Tatiana. É de origem russa, mas minha família não tem nada de russa. E aí eles falam mil coisas, assim, parece que meu pai leu em algum lugar que Tatiana significava do papai. Então a gente dizer que é do papai. Mas aí eles dizem que é porque Tati é de Cabocla, Tatiara e Ana de Santana. Aí eles inventam um monte de coisa, mas é porque eles gostavam de Tatiana e adoram esse nome. Sou muito feliz com ele. E é isso. Então, você pode falar pra gente o seu nome? E assim, por que você tem esse nome? Por que do meu nome? Então, eu sou Esther, Maria Esther. E, assim, durante uma parte enorme da minha vida, eu tive, assim, maior guerra com o meu nome. Eu odiava, porque eu nasci no dia que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo. E a Copa da Suécia. E meu pai era muito... Bom, o brasileiro é fanático por futebol, meu pai gostava muito. E assim, eu nasci depois do jogo. De noite, estava aquela comemoração, aquela coisa desse clima, eu nasci. E meu pai queria botar meu nome de Maria Vitória. E eu achei assim, a vida toda, achei isso uma ideia genial. E a minha mãe inventou. Porque ela disse que a filha dela não ia ter nome de por causa de futebol. Então, tinha uma tia, avó, uma tia do meu pai, que se chamava Maria Esther. E aí, então, e também a Maria Esther Bueno tinha ganhado o campeonato de Wimbledon, né, naquele ano também. Então, meu pai falou, bom, fica um pouco por causa do esporte. Então, tipo, piada. E eu, assim, não é que eu não
gostava de Maria Esther, mas eu gostava muito da ideia, eu queria muito ter sido a Maria Vitória. Então eu fiquei nessa guerra durante muito tempo. Depois eu meio que aboli o Maria, virei Esther. E assim, de repente eu comecei a gostar muito do meu nome, assumi essa identidade, fiz as pazes, ficou tudo bem. Só falta você se apresentar. Desculpa, a gente começou um pouquinho antes mesmo, chegou uma turma 10 para as 7. Legal. E a gente ficou na dúvida, então se era 7 ou 7h30. Eu tive dificuldade para achar uma vaga para estacionar e atrasei também. Peço até desculpa também de chegar atrasada. Mas a gente está se apresentando, cada um falou o seu nome. E a brincadeira é dizer a origem do nome. Onde veio o teu nome? Meu nome é Ana Paula, né? A origem do meu nome eu desconheço, né? Você vê como que a gente é completamente desatenta, né? A datas. Ana, traduzindo assim, pelo que eu já vi, até de lista de nome para criança, seria Graça, né? Paula é pequena, uma pequena Graça. É isso, não sei se vocês querem que eu fale mais alguma coisa. Sabe que bonito assim escutar tantas histórias, né? E a gente perceber profundamente como cada um é único. E isso é uma qualidade muito especial quando a gente trabalha as biografias. Porque não existe uma história de vida igual a outra, né? Mesmo que a gente tenha nascido na mesma casa, dos mesmos pais e no mesmo parto, cada história de vida é única. E isso nos fala de como cada ser humano ele é único, né? É muito bonito de ver tantas histórias, né? Obrigada. Então, a gente vai continuar. A gente vai fazer uma brincadeira, um jogo. Eu espero que tenha uma para cada um, então a gente vai pegar uma sementinha, cada um pega uma, tá bom? E vai passando essa colinha, por favor. Também se precisar, a gente faz duas. A gente está alguém tem borracha aí nas suas... Hoje em dia não se usa mais borracha de escola. Né? Eu tenho. Tem? Então se precisar, a gente pode usar uma borrachinha, alguma coisa. Mas acho que vai dar. Vamos com fé que essa colinha vai dar para todo mundo. Cada um vai ter uma sementinha na mão. Porque o Guilherme não fica sendo mais o único. Muito impressionante isso, como as mulheres estão muito mais na frente nesse sentido do autoconhecimento, do autoconhecimento. Essa preocupação, né? E essa preocupação desse trabalho interior. O marido ia ver, só que ele teve uma reunião de última hora, aí ele falou assim, não, vai você, mas ele iria ver. Ele estava interessado, ele estava interessado, não pode ver, porque ele se interessa muito por isso. Volta até. Obrigado. Bacana. Então, vamos aprendendo a música? A música vai ser bem assim. Bate monjolo no pilão, traz a erva pro chimarrão. Onde está o meu tostão? Já passou da minha mão. Não é muito grande não, né? Eu quis cantar toda, pra vocês terem noção, né, do tamanho da música. E agora a gente vai pedacinho por pedacinho, tá? Então, bate monjolo no pilão. Vocês. Bate monjolo no pilão, traz a erva pro chimarrão. Traz a erva pro chimarrão. Onde está o meu tostão? Onde está o meu tostão? Já passou da minha mão. Já passou da minha mão. Grupo afinado, hein? Muito bem, coisas lindas. Essa música eu aprendi com um querido colega lá do Rio Grande do Sul, onde o pessoal toma bastante chimarrão, né?
A gente não tem esse hábito aqui, né? Mas lá o povo toma bastante chimarrão. Então, é muito simples essa brincadeira e ela consiste no seguinte, eu pensei, talvez queria ver se vocês conseguem ficar agora, talvez a gente pode fazer uma rodinha dentro aqui e a gente fica aqui fora, na roda de fora. Vamos ver se vocês conseguem fazer um grupinho aí dentro? Alguém mais pode colaborar aqui dentro? Isso. Só para não ficar um grupo muito... Não. Na verdade, o que a gente precisa é segurar a semente com a mão esquerda, deixar ela lá pousada com a mão esquerda, e a mão direita vai passar a semente para frente, tá? Ela vai pegar aqui e vai passar para lá. Porque isso que você passar junto comigo, o que vai acontecer? Essa mão vai estar vazia e eu tenho lugar para colocar a minha, que eu já vou receber outra que vai chegar na minha mão. E aí, onde está da minha mão? Bem-vinda. Você pode sentar aqui na rodinha de dentro? Eu vou deixar minha sacolinha aqui. E aí você pega uma sementinha porque a gente está brincando, tá? Chegou numa hora boa. Pega a bateria que estava na tomada, por favor. A bateria. Eu pego. Tirei da tomada, é isso? Tranquilo. Você tem outro aí? Obrigado. Gente, faltou o Dante se apresentar. Olá! Você vai ter que falar da O meu nome eu tinha um bisavô. Primeiro fala seu nome pra gente. Meu nome é Pedro Dante Iello. Eu tinha um bisavô chamado Dante Iello. E ele era assim, aquele cara que animava a família, aquele cara que trazia todo mundo junto, aquele cara que fazia piada. Então ele era um grande ícone da família. E além disso, ele pesquisou também um legado cultural sobre os ritmos, sobre as leis da biografia humana. E ele então faz, assim, quase no final da vida dele, um livro que é muito impressionante, assim, que é pequeno, conciso, mas que trouxe todo esse caminho para a nossa cultura, que chama-se Fases da Vida. E a partir disso, então, se começa a desenvolver no mundo, especialmente no Brasil, a metodologia biográfica fundamentada na antroposofia, nessa visão de homem e de mundo. E então essa metodologia ela nos dá um mapa. Então o mapa é como se a gente pudesse adquirir uma visão do nosso percurso, né? E perceber que esse percurso se dá em ciclos, né? E é um percurso temporal. O Dante está pedindo para falar mais alto. Isso, para as pessoas poderem escutar. Para que todos os ouvintes... Mariana Silva Mota falou que o áudio está muito baixo. Tá bom, tá ótimo, Mariana. Vou tentar. Então, assim, tem um mapa onde que a gente possa estar se orientando, né? Em relação a essa trajetória. É uma trajetória que passamos da vida, né? Uma certa, depois, a partir de um certo confronto de situações de vida, algumas perguntas surgem, né? Como quais? Que perguntas, assim, vocês carregam, né? Para a sua biografia, para a vida, né? Perguntas como, para que eu estou aqui? Quem sou eu, na verdade? Por que eu nasci nessa família? O que eu tenho que fazer nessa vida? Por que isso justamente teve que acontecer comigo? Por que sempre comigo? Será que eu vou dar conta? São sempre perguntas no âmbito mais negativos, né? As perguntas são sempre no âmbito mais
nunca difícil Será que seja existem algo outros? positivo, né? Eu acho que desse confronto com a vida, dessa constricção, surge uma sabedoria. Mas depende um pouco do temperamento da pessoa. Então tem pessoas que podem ter um outro tipo de pergunta. Deixa eu falar um pouquinho Mas mais alto. perguntas, em geral, elas pedem uma transformação, uma mudança, né? E da mesma maneira como a gente brincou, a gente pode perceber esse ritmo na vida também, né? Então esse mapa nos possibilita perceber esse homem que é esse ser humano, na verdade, que é temporal, né? Uma coisa é a gente olhar uma pessoa agora e a gente vai ver espacialmente, é como se tirasse uma fotografia, assim, né? De um momento instantâneo. Mas quando a gente considera o ser humano na sua temporalidade, nesse transcurso do tempo, aí a gente percebe que a pessoa que está aqui presente nesse momento, ela carrega dentro de si todas as suas experiências de vida. Ela carrega dentro de si, não é mesmo? O seu jovem, o seu adolescente, a sua criança pequena, o seu neném, a sua gestação. Então, na verdade, todo esse passado influencia o presente, não é verdade? Então, nós estamos nesse momento presente como um reflexo de toda a nossa trajetória, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que esse momento presente também é influenciado pelo nosso futuro. Isso é muito estranho para você? Um pouco. Não, porque você age de acordo com o que você quer projetar para o seu futuro. Né? Isso, então, nesse sentido mesmo. Isso. Então, quando a gente sabe que a gente tem que passar, né, na brincadeira, por exemplo, e às vezes a gente passa com uma certa expectativa, com uma certa ansiedade. Então, aquele futuro que a gente sabe que vai alcançar também nos traz uma certa antecipação, uma certa expectativa, né? Essa antecipação do futuro, daquilo que eu almejo ser, ou daquilo que eu almejo alcançar, também está influenciando no meu presente, não? Nas minhas escolhas, né? Então a gente pode... Às vezes até a gente fala assim, eu quero tal coisa. Então para chegar naquele lugar eu vou acordar cedo, tantas vezes, eu vou comer tal comida. Ou seja, você começa a planejar o seu presente em virtude de algo que está lá na frente. Isso não acontece? Né? Então esse futuro contém planejamento, né? O passado, ele é imutável, ele está ali, mas o futuro ele está aberto. Então a gente pode fazer do futuro aquilo que a gente quiser, desde que nós não estejamos amarrados no nosso passado. Porque se a gente estiver olhando só para trás, para aquilo que aconteceu, a gente não se interessa do que vem para frente, né? A gente está preso ali. Nessa medida, o trabalho de constelação familiar do Bert Helling também tem a ajudar muito nesse processo. E foi isso que a gente fez, foi juntar essas duas metodologias, digamos, essas duas ferramentas, esses dois saberes, num projeto só, né? Então, como é que a gente pode entender um pouco esses ciclos, esses ritmos, esse homem temporal que atravessa fases, e que fases são essas que esse ser humano atravessa para chegar no seu desenvolvimento. A gente pode até dizer que metade da vida é lua, passado, e metade da vida é sol, futuro. Nessa imagem de lua e de sol, a gente pode entender profundos significados, né? Como a lua, responsável por tudo que é tradição, por tudo que é obrigação, por tudo que é vínculo,
por tudo que é familiar, de uma origem sanguínea, e sol, aquilo que ilumina, que liberta, tudo aquilo que nós podemos fazer de nós mesmos. Então esse convite que a Mariana fez, que a gente tivesse um momento que pudéssemos estar mais introspectivo, mais vasculhando as nossas interioridades, né? Para quê? Para quê que a gente faz isso? Não só para nos alimentar, né? Não só para nos recarregar, mas para que possamos tomar a vida nas próprias mãos, né? Porque a primeira missão, de fato, é conosco mesmo. É o que a gente faz da gente mesmo, né? Então hoje eu estava conversando com a Mariana. Mariana, que relação que tem o nosso trabalho com o Pindorama, com a permacultura, com essa vontade de transformar o mundo em um lugar melhor para nós vivermos e para as futuras gerações, né? Então a gente de fato acredita e pensa e observa que a transformação do mundo começa na nossa própria transformação, né? Se a gente não está disposto a se olhar, a tomar a vida nas próprias mãos e transformar a gente mesmo em algo que a gente deseja que aconteça no mundo, como é que essa transformação no mundo pode acontecer, né? Então já dizia os grandes guias da nossa época, como Gandhi, né? A gente só pode entregar no mundo aquilo que a gente se propõe a ser, né? Então esses momentos nos possibilitam isso. A gente ter esse mapa para a gente poder se entender um pouco mais, a gente ter essas dinâmicas e ter esse espaço de calma e de silêncio para fazer uma trajetória interna e a gente poder também se comprometer por algumas transformações que a gente percebe que se faz necessário, né? A partir do que a gente identifica na nossa trajetória da vida. Porque, na verdade, tudo é relação, né? Então, quando a gente está sempre recebendo e passando, né? A vida se dá através de relações. A gente só constrói através de relações. A gente só pode transformar o mundo a partir das relações que a gente constrói, né? Nós mesmos somos frutos de relação, né? Nós somos frutos do encontro do nosso pai e da nossa mãe, né? De um casal, né? Nós somos frutos de uma relação, né? Então, para ajudar nesse caminho, nessa trajetória, a gente juntou esses dois trabalhos. O trabalho biográfico, que nos dá esse mapa, esse entendimento, que já se falava na Grécia, né, no templo de Delfos, no templo de Apolo, né, na cidade de Delfos, no templo de Apolo, que é homem conhece de si próprio, né? Com Bert Helling, que é um terapeuta muito atual, contemporâneo, né, que nos traz essa possibilidade de compreender esses nossos emaranhados, né? Essas nossas dificuldades de nos soltarmos para esse futuro solar, né? A partir de uma compreensão profunda de que a gente faz parte de um sistema. Aliás, a gente faz parte de vários sistemas. Um sistema original, que é o sistema familiar, o sistema onde a gente atua, do nosso grupo de trabalho, o sistema da nossa sociedade, né? Da nossa cultura. Então, que a gente pode trabalhar também a partir e precisa se compreender a partir desse sistema. Então, quando a gente vê uma individualidade, né? Como a gente percebeu, cada um nessa expressão do seu nome, né? A gente também pôde sentir que por trás desse nome tem toda uma quantidade de seres humanos que se doaram para que a gente estivesse aqui agora, podendo estar conversando, tocando, aprendendo, né? Eles estão sempre presentes, assim como
tudo que eu vivi está presente, o meu sistema também está. Né? Então, a gente começou a fazer um desenho aqui, desse mapa, né, que faz parte da complexidade humana, e eu posso dizer que, do ponto de vista da antroposofia, o ser humano é um ser muito complexo, e o é mesmo, e é um ser que tem uma profundidade muito grande, uma possibilidade muito grande, e que ao mesmo tempo essa liberdade ou esse livre-arbítrio pode nos levar para uma situação muito difícil, tanto individualmente como coletivamente, como a gente já está percebendo, né? Nesses tempos modernos e difíceis, que talvez isso que a gente pode perceber com os nossos órgãos sensórios, e a gente já sabe disso, é só uma pequena camada do ser humano, né? Se a gente for considerar tudo que o ser humano sente, tudo que o ser humano pensa, tudo que o ser humano realiza e faz, as suas intenções, a gente pode ir percebendo outras camadas do ser humano, né? E ao mesmo tempo que ele tem uma trajetória muito individual, né? Essa individualidade que vai cada vez mais se expressando ao longo da vida, a gente pode perceber também uma corporalidade, né? E essa corporalidade, ela vai se desenvolvendo ao longo da vida e ela também vai perdendo vitalidade na parte final da vida. Enquanto essa individualidade vai se encarnando e depois ela também vai podendo ir se independizando da sua condição física, aí como possibilidade futura na medida que a gente trabalha internamente. Isso faz sentido para vocês? Porque se a gente for pensar na terceira fase da vida, a gente pode ver e observar que tem alguns que passam nessa terceira fase da vida de uma maneira muito identificada com a sua decadência física, né? Com muitas dores, com muitas constrições, com uma vida muito limitada, emocionalmente e fisicamente, né? Mas outras pessoas, talvez mais raras, a gente consegue perceber que tem um brilho muito especial, que é esse brilho da sabedoria, né? Daquele que superou a sua condição física e consegue doar para a humanidade ou para as pessoas em torno do fruto de toda a sua experiência da vida, né? Como foi o... Ai, não botei o nome dele ali. Liverpool, né, que escreveu esse livro tão bonito no final da vida dele, fruto da experiência toda de vida, de toda a pesquisa da vida dele. Porque é bem diferente, não denegrindo o valor, mas daquelas obras que são feitas na Idade Média, 30, 35 anos, que são pesquisas profundas, mas talvez um pouco mais teóricas, do que aquelas obras que são realizadas no final de toda uma trajetória de vida, né? Então, como Heringer também. Como Heringer também. Para frente da vida, se a gente colocasse como média mais ou menos os 35 anos, digamos aqui, uma média de vida com 70, né? Ou pelo menos de vida mais ativa, né? Assim, a gente pode dizer que da metade para lá vai depender bastante do que a gente faz com a gente mesmo, de como que a gente trabalha internamente, de como a gente se esforça no sentido de se tornar um ser humano melhor, né? E nesse sentido a gente pode entender o outro lado também, que tem essa individualidade que vem e que se supera e que amplia essa consciência no sentido de trazer uma sabedoria que
supera, né, o seu catabolismo físico, digamos, e por outro lado a gente faz parte dessa corrente orgânica, biológica, hereditária, né? Então a nossa corporalidade física, né, que se desenvolve até mais ou menos 35 anos e que depois começa a perder vitalidade. E é muito lindo o que o Rudolf Steiner traz para gente, que é essa metamorfose da vitalidade em consciência. Então, na medida que a gente vai perdendo a vitalidade, a gente vai tendo a possibilidade de ampliar a consciência. E isso é tão real que, e é por esse motivo que a pedagogia Waldorf não indica alfabetizar antes dos 7 anos. Porque toda consciência se dá a partir da transformação de vitalidade. É como se a gente, de uma certa maneira, tivesse essa imaginação ou força de consciência. Então, o que se dá quando a gente alfabetiza muito cedo a criança? A criança perde vitalidade, né? E isso pode ter consequências futuras aqui, quando o catabolismo vai acontecendo com mais profundidade, né? Mas, por um outro lado, essa transformação de força vital em força de consciência é uma grande possibilidade a partir desses anos vindouros, né? Então é que surge de fato essa ampliação de consciência. Mas com o trabalho da constelação familiar, a gente ganha uma grande ajuda dessa ampliação de consciência. Porque uma coisa é a gente perceber fazendo parte de uma certa moralidade, de um certo valor pequeno. E, por outro lado, quando a gente amplia a consciência para a humanidade, a gente amplia esses valores. Posso dar um pequeno exemplo aqui. Exemplo bobo, bem brasileiro, hein? De futebol. Por exemplo, se você é Flamengo e eu sou Fluminense, a gente vai, de uma certa maneira, estar de um lado e estar de outro lado do estádio, né? Ou pelo menos está prestando atenção mais de um lado do campo do que do outro. Mas, se a gente estiver torcendo Brasil contra o Uruguai, o que vai acontecer? Flamengo e Fluminense vão se reunir, porque agora a gente está falando de um jogo mais amplo, né? Mas se a gente estiver falando em jogar, digamos, um jogo coletivo, um jogo não competitivo, em prol de uma comunidade, a gente vai estar ampliando mais e mais a nossa consciência. Então, nesse sentido, a gente também pode, com o trabalho da constelação, aprender a olhar uma situação a partir de outros pontos de vista, que não aquele ponto de vista que a gente está acostumado a sempre ver. Isso amplia a nossa consciência, né? E aí a gente queria fazer uma dinâmica desse nível para vocês sentirem um pouco o que é esse trabalho da constelação familiar, que atua um pouco a nível mais profundo e mais energético, numa situação que também é bastante trabalhada por Bert Helling, que é a situação da vítima, do culpado e do inocente. Não exatamente da vítima, mas do culpado e do inocente. Em geral, quando a gente resgata algumas situações de vida, especialmente situações de vida difíceis mesmo, a gente ou se coloca no lugar de culpado, e aí, como você falou, dá uma culpa danada, ou a gente se coloca numa situação de inocente, né? E aí é o outro que foi responsável por aquela dor que ele me causou, né? E aí a gente pode sentir o que é essa dinâmica
entre a culpa e a inocência. Quem se sente completamente inocente por uma situação e culpabiliza completamente o outro, ele não se sente responsável por aquilo que aconteceu consigo próprio, não é mesmo? Quando eu me sinto completamente inocente, é porque eu não tenho a menor responsabilidade pelo ocorrido, né? Ou quando eu me sinto completamente culpada, é que eu me sinto completamente responsável pelo ocorrido e eu não inocento o outro completamente, né? Então, vocês topam fazer uma dinâmica que a gente percebe o que se dá nesse nível, nessa polaridade de culpa e inocência? Então, eu vou pedir, a gente pode fazer em 2 vezes, porque a gente tem um grupo bom aqui, então eu vou pedir 2 fileiras, ombro a ombro aqui, que vai ficar... Vão se fazer duplas, um em frente ao outro, e de pé. A gente vai tirar essas coisas do meio? É bom. Vamos usar essa salinha aqui do lado, gente? Por favor, essas mochilas, pode ser? Aí a Ângela tem como passar aqui. Bom, a consigna é a seguinte, esse lado daqui vai fazer primeiro, tá? E depois a gente troca. Então o que vai acontecer? Vocês vão olhar para esse companheiro da frente e cada um de vocês vai servir para o outro que está na frente como representante de alguém que vocês vão imaginar, tá? Então você vai olhar bem para essa pessoa e vai imaginar alguém que te causou um sofrimento muito grande, tá? E aí vamos ver o que acontece, tá? Essa linha é a linha divisória, tá? Entre culpa e inocente. Depois de vocês olharem durante algum minuto, primeiro esse de lado daqui. Então, quando eu imagino que o outro me fez sofrer, e ele está nesse lado do culpado. Fala, Mary. A pergunta agora vem do lado de lá. Quem está lá, olha para a pessoa também, fica olhando para a pessoa. Tá, mas olhando. Olha no olho. Tá. Para a pessoa que está de frente para você, né? Eu que sou culpada, não imagino nada. Só olha e sente. Agora, depois você vai relatar para ela o que te passou de sentimento ao... Agora, quem está lá, se sentir vontade também de se mexer, pode se mexer também? Pode se mexer. Não é só quem está aqui. Vocês, a dupla, vai ir na direção que o teu corpo está pedindo, bem devagar. Então vocês ficam alguns minutos nessa situação, olha para frente, imagina a pessoa que te fez sofrer, e aí vamos ver o que acontece. Devagarzinho eu me movo naquilo que o meu corpo está pedindo. Mas tá? quanto mais eu me aproximo, é maior a culpa que eu... Isso vamos depois ver. Vamos depois ver. Quando terminar, depois cada dupla pode conversar entre si o que se passou, o que eu senti, tá? Em silêncio, tá, gente? Olho no olho. Olho no olho.
O trabalho das constelações familiares trata exatamente disso, reconciliação. Vocês podem conversar entre vocês, e especialmente aquele que teve desse lado, né, que foi, digamos, considerado culpado, contar um pouco o que sentiu e também o que trouxe essa aproximação, que gesto foi esse. Alguns conseguiram mais, outros menos, aí na medida, no caminho da possibilidade de cada um, né? Acho melhor trocar impressão agora, né? Porque depois vai ser só trocar um pouquinho. Chega pertinho, chega pertinho, conversa um pouco. Entre vocês, aí. Precisa ser para todo mundo ouvir. Só de você. Eu sei jogo isso, culpa isso, não sei. Então,
pode superar Então a pessoa se inspira mas assim, se tiver alguma coisa, eu acho que eu O pessoal que está sentado está com muita vontade de ver. Vou aproveitar que a gente estiver conversando. Quem ainda não colocou seu nome, seu e-mail aqui, vai passando o caderno, por favor. Obrigada, tá? Vamos sentar. Então, agora se trata daquele momento precioso e difícil, que é a partir de uma vivência a gente colher. Hoje em dia isso acontece muito pouco. E a gente conseguiu sentir realmente, por exemplo, conseguiu sentir um pouco de resistência no ato de perdão. Né? E é bacana, acho que eu nunca tinha passado por essa experiência. A gente se dedicou a isso, né? A gente se colocou para isso. E ela conseguiu sentir a minha resistência, eu consegui sentir também Você vê que pouquíssimos minutos, como é poderoso isso quando você se dispõe, e os olhos são as janelas da alma. E eu disse a ela, talvez isso seja um pouco de falta de oportunidade do ser humano, se doar um pouquinho para isso. A gente faz um problema de verdade. Que eu não sei. Acho que uma posição que não existe muito o culpado e a vítima. Acho que não tem ninguém que é completamente inocente, nem ninguém que é completamente culpado. Né? E quando você dá um passo e sai dessa posição extrema, já quebra uma barreira, né? Porque essa posição de que a gente culpa as pessoas também é um bloqueio pra gente, né, na nossa vida. Então, a partir do momento que a gente culpa, a gente se bloqueia. A gente não está bloqueando, a gente está bloqueando uma relação de amor que poderia surgir dali, né? E também faz a gente culpado, porque a partir do momento que a gente culpa, a gente tem uma parcela de culpa naquele sentimento que a gente está jogando pro outro. Eu acho que é isso, que eu consegui sentir. Eu achei assustador, porque eu estava olhando para ela, eu não a conheço. Então eu fiquei imaginando, nossa, poderia ser com ela, né? Essa mágoa podia ser endereçada a ela. Podia ser endereçada desde que houvesse uma relação, né? Então acho que é inerente da relação a gente ter atrito. Esse atrito acho que vai limando a gente, né? Vai polindo, talvez. Então senti assim, assustador como a gente mobiliza um ao outro. E eu senti no olhar dela muita compaixão. Então ali eu pude... Foi muito poderoso para mim. Senti uma catarse. Externar um pouco. Nossa, dinâmica incrível. Muito obrigada, gratidão. E a Tatiana também. Algo mais? De quem observou, pode perceber? Para mim vem uma palavra de chegar pertinho. Eu acho que o que pesou mais para mim, foi mais significativo, foi assim, conseguir se colocar no lugar do outro. Porque quando você está na posição de culpado, e você sabe que você fez alguma coisa que magoou o outro, é muito mais fácil você tomar a iniciativa de pedir perdão, porque você se sente culpado daquilo. Eu não estava me sentindo ali naquela posição. Então a iniciativa é muito mais fácil. Quando você
tem certeza que você não, que o outro que é o culpado, você é inocente, tem um orgulho, não, eu sou eu que eu errei, tá certo? Eu vou mexer daqui. Eu senti essa coisa do orgulho, eu vou ficar empacado. E será que eu sou mesmo tão culpado assim? Será que eu não tenho parcela? Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Será que eu sou tão inocente assim? Será que ele quis me causar realmente esse mal? E aí eu consegui ir. Eu que estava de fora, ficou bem claro, e você até definiu essa coisa dos extremos. Enquanto você está na ponta, alguns deles tiveram uma dificuldade muito grande, demorou. Agora, a partir do momento que um dá um passinho para frente e o outro dá outro passinho, a coisa ela começa a interagir de uma maneira que parece que fica mais fácil. Então, eu acho que os extremos, entendeu? Sempre, são coisas perigosas, porque eles te seguram em certas posições que não estava confortável para ninguém naquele momento. E é bonito de ver como um pequeno passinho que você sai da possibilidade. Mas puxando a ideia dela, é curioso porque hoje em dia as relações são todas virtuais, né? Voltar aos primórdios é sempre importante. Então tá, gente, aqui foi um pequeno exemplo do que a gente se propõe a trabalhar nesse final de semana lá no Pindorama. Eu tenho trabalhado com constelações biográficas, eu fiz essa junção dessas duas.